Olá, queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz, nessa parceria com o Clube de Arte, com a Rede Amigo Espírita, com a Rádio Portal da Luz, o Pool Brasil de web rádios e tantas outras que nos transmitem e retransmitem. É uma satisfação imensa estar com vocês aqui, mais uma vez, para o nosso programa Despertar Espírita. Enriqueçam esse programa. Esse nosso encontro só fica legal quando você coloca os seus comentários, as suas perguntas, as suas considerações. Ajude-nos a divulgar tanto este quanto os demais vídeos da TV Nova Luz, da Rede Amigo Espírita. Você aí de casa, podemos contar com a sua ajuda? Compartilhe, marque os amigos, convide, divulgue individualmente nos grupos, crie playlists no YouTube, use Facebook, WhatsApp, Instagram, e-mail, todas as ferramentas que você puder na divulgação da doutrina espírita. Somente com a ajuda de vocês, conseguimos levar a TV Nova Luz a tantos corações. Hoje, nós vamos receber aqui o nosso querido irmão Carlos Alberto Braga Costa, que já está aqui conosco no nosso estúdio, para lançar o seu livro Chico Xavier, do Calvário à Redenção. O nosso convidado, Carlos Alberto, é fundador da FEAC em Minas Gerais, é escritor, orador, médium e dirigente espírita, um dos pioneiros em estudos das obras espíritas e dos evangelhos de Jesus pela internet, na Rede Amigo Espírita. Nosso querido irmão chegou aqui conosco com muito carinho, veio ao Rio de Janeiro, nos deu essa honra, esse prazer, e eu queria dar as boas-vindas a você, meu irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, amigo. Meu irmão, antes da gente falar do nosso livro, eu queria que você falasse com os nossos irmãos de casa, que já são muitos aqui, ó. Vamos até dar as boas-vindas a eles, que eu queria que você falasse com eles aqui um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a sua história. Vamos lá, ó. Ana Maria Macedo diz boa tarde, já estamos aqui, já compartilhado. Muito obrigado, minha querida irmã. Leila Rosa diz buenas noites. Nossa querida irmã parece estar fora do Brasil. Carla Rezende, Célia Maria, é de Alto Jequitibá, em Minas Gerais. Alicinha, Deririce Beltos diz muita luz para todos. Helena Padilha, vou avisar de novo, mas acho que o Zé está na raia, acho que está falando da Rede Amigo Espírita, nosso querido irmão José Aparecido. Amigos, vamos compartilhar e dar o like, diz o nosso querido irmão Marcos Vinícius. Obrigado, meu querido irmão. Ederson Caetano, Alize, Luíse, Cristine, Helena Padilho, tantos irmãos aqui, ó, que acho que a gente não vai conseguir falar hoje o nome de todos. O Arner, Regina Lazzarini, tantos irmãos que nos beneficiam com a presença de vocês. Sem dúvida nenhuma, isso é um benefício para nós. Poder ter a companhia de vocês aqui é uma satisfação. Então, meu querido irmão, vamos começar, antes da gente falar desse lindo livro, queria que você falasse para a gente um pouquinho da sua história. Bom, inicialmente, muito obrigado pela oportunidade, a você, América, Yasmin, a toda a coordenação da TV. É muito bom a gente poder intercambiar nessa frequência do bem, falando do Espiritismo, falando do Evangelho, nesses momentos tão importantes da nossa evolução. Mas falar da gente é sempre um pouco constrangedor. Mas eu comecei no Espiritismo no ano de 1987, eu sou de família católica, e cheguei na doutrina espírita num momento muito interessante, face às questões que desafiam a juventude, a mediunidade exacerbada e sem o controle que a gente precisa de impor. E graças a Deus eu fui acolhido pela espiritualidade nesse momento muito especial, numa casa em Belo Horizonte, que é uma casa tradicional, que é um verdadeiro núcleo escolástico, vou dizer assim, porque ela oferece o estudo doutrinário com muita competência e uma frente de trabalho em diversos setores, no que remonta ao atendimento espiritual, tanto a encarnados quanto a desencarnados. Então, graças a Deus, foi ali que nós começamos a dar os primeiros passos, muito focado na época no que remonta à parte da mediunidade, por não saber lidar com ela e por desde cedo ter um desejo, uma curiosidade,
aquele magnetismo que envolve tanto o médium no que remonta ao fenômeno, ao sobrenatural. Então foi um momento muito especial, muito marcante em minha trajetória. Meu querido irmão Beto, ele trabalha comigo, dou até esse desfrute de usar nosso querido irmão falar. Beto trabalha comigo na Rede Amigo Espírita. Manda um abraço para o nosso querido Zé Aparecido, que está assistindo a gente. Zé, um grande abraço a toda a equipe, ao André. Vamos mandar um abraço para a equipe. Rafael Papa, que está lançando também um livro agora, né? Parábolas de Jesus. Um grande abraço para a equipe. É uma honra. Eu estou com o Zé Aparecido há 10 anos. 10 anos. E a gente se lembra como tudo começou, né? O Zé com aquela dinâmica. Eu falo que o Zé é um desbravador. Sem recurso, mas com boa vontade, com muita inteligência, competência, e a gente fez uma amizade muito legal, e que os frutos estão aí, né? A gente está junto, atingindo uma audiência super legal, né? Nas nossas transmissões hoje a gente faz, direto da FEAC, 4 transmissões por semana. A gente estuda o Livro dos Espíritos, estudamos a obra O Apocalipse no sábado, as cartas de Paulo, enfim. Eu mando um abraço para todos os amigos que eu chamo de Web Amigos, Rede Amigo Espírita. Que legal, aqui na TV Nova Luz a gente chama de Família Nova Luz. Oh, legal. Eles são a nossa família, né? É verdade. Nossos amigos, de fato, a gente consegue, através da internet, a gente consegue fazer com que as pessoas até desabafem, conversem, criem laços de amizade, a gente ora junto. Então é realmente isso que você falou, é uma rede de amigos, é uma rede, é uma família. Sim. Isso é o que a gente hoje consegue através da internet, quando tem tantas pessoas utilizando a internet para tantas coisas ruins, né? Sim. Então aí a gente tem que dar muito valor a esses irmãos, e as Mimadeiras, Aparecido, todos esses irmãos que lutam para fazer a internet ser um local digno, um local de estudo, sim, um local de união, onde as pessoas possam se amparar umas nas outras. Mais irmãos chegando aqui, Leila Rosa, Rui Silveira, Adelma, Dáurea. O Rui lá de Brasília, Rui Silveira. Ah, que legal, Rui Silveira. Amigo de Arnaldo Rocha. Boa tarde a todos. Meu querido irmão, seja muito bem-vindo. E vocês aí de casa, já nos ajudaram, já compartilharam esses vídeos? Compartilhe para a gente ter mais amigos aqui. Estamos com horário especial, então não são todos os irmãos que sabem, mas mesmo assim, a gente está com quase 50 aqui só no chat da TV Nova Luz, tem mais um monte aqui no da Rede Amigo Espírita. Então, muito obrigado. Se a gente está conseguindo isso, é porque vocês estão nos ajudando. E para a gente ir direto ao ponto, que o nosso objetivo hoje é apresentar esse seu novo livro, eu pergunto o seguinte: o que te motivou a escrever essa biografia do Calvário à Redenção? Pois bem, eu tive a honra de ter feito um outro contributo biográfico a Chico Xavier, quando estabelecemos uma amizade com Arnaldo Rocha, que foi o ex-marido de Meimei. Arnaldo Rocha, o grande amigo de Chico, fundador do grupo Meimei de Pedro Leopoldo, coordenava as reuniões com Chico e mais médiuns, assim, desenvolvendo um trabalho super especial, que inclusive redundou em 2 livros que a gente sempre indica para serem estudados, que Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E a gente teve a oportunidade de estabelecer essa amizade com o Arnaldo. O Raul Silva. Eu fui descobrir isso quando me tornei amigo de Arnaldo. O livro, Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, tem um personagem que se torna uma referência de coordenador de reunião, antigamente tratado como reunião de desobsessão. O Arnaldo gostava de falar que era reunião de intercâmbio e enfermagem espiritual. Ele não gostava do termo desobsessão. Às vezes fica meio pesado, né? Pessoas ficam preocupadas, né? Exatamente. Então, o André Luiz traz um protótipo de uma reunião bem conduzida e o coordenador recebe o nome de Raul Silva. E Raul Silva é Arnaldo Rocha. É a dinâmica que Arnaldo Rocha implementava nas reuniões. Olha que legal. Que bacana. O papel de Arnaldo Rocha, junto a Chico e a equipe de Emmanuel. Então, a gente estabeleceu uma amizade dentro da União Espírita Mineira e nós lançamos uma biografia que é um sucesso,
Chico, Diálogos e Recordações, e Arnaldo Rocha esteve aqui sendo entrevistado por Yasmin, falando desse livro, né? Então é muito legal relembrar. Então a TV Nova Luz participou dessa história. Sem dúvida, sem dúvida. Há pouco tempo eu estava vendo esse vídeo na internet, nos seus alfarrábios. E aí a gente fez esse trabalho e eu tomei gosto. Aventureiro, porque eu não sou escritor, né? Eu não sou jornalista, mas fui corajoso e obsessor no bom sentido, porque eu consegui que Arnaldo me desse informações que ele guardou por mais de 60 anos, que ele tinha um trato. Tem muitas coisas que são contadas no livro que Emmanuel não autorizava que eles, Arnaldo, Clóvis Tavares, o Wallace, Rodrigues Leal, aquele grupo seleto de Pedro Leopoldo, divulgassem como vidas pregressas, atendimento a personalidades de encarnados, de desencarnados, que foram conhecidos como encarnados nas reuniões de enfermagem. Então eram muitas informações. E consegui, não é, pela circunstância da vida, estabelecer esse projeto com Arnaldo. E o que redundou? Uma ampliação de amizades. Naturalmente, eu acabei vindo a conhecer muitas pessoas que se interessaram, que gostaram do conteúdo do livro, e alguns deles viveram com Chico Xavier, conhecendo inclusive aquelas histórias, confirmando e tal. E eu tive com isso a oportunidade de me aproximar, tudo dentro da orquestração superior, de um braço da família de Chico Xavier, na cidade de Sabará, Minas Gerais. E são filhos de uma das irmãs de Chico Xavier, Maria da Conceição Xavier. A filha dela, Cidália Xavier, quando nós fomos então entabulando essa amizade, nós começamos a obter algumas informações, histórias belíssimas. E diante de uma experiência que eu tive com o Arnaldo e uma novidade que surgia, nós conseguimos incentivá-la e ela abraçou conosco essa ideia de trazer estas passagens riquíssimas que envolvem a família Xavier, a Chico Xavier, não é? Para que essas histórias pudessem chegar para o grande público, trazendo um contributo histórico para a história do Espiritismo. Que bacana, meu irmão. Agora, por que do título do Calvário e Redenção e por que do primeiro capítulo lá que fala combatentes pacíficos? Puxa vida, é um desafio, porque é uma história tão rica, uma história de um grupo, uma família espiritual que reencarna representando exatamente esse ponto fundamental das nossas necessidades. Aí eu sou obrigado a me recordar do Livro dos Espíritos na questão 132, porque o objetivo da reencarnação é o progresso, né? Deus impõe a reencarnação. E esse grupo vem cumprir esse objetivo. E a história é uma história muito bonita, mas é uma história que é muito desafiadora, porque ela traz consigo muito sofrimento, muita batalha, num mundo muito complicado do século XX, muita carência, muita miséria. Mas uma condição de sentimento que esse pessoal apresentou que mexe com a gente. Porque você vê na simplicidade de uma família no interior de Minas Gerais, é todo um desafio ascensional. Então, eu fui me deparando com um baú que se abriu com tanta beleza, com tantas experiências, que a palavra Calvário, ela brotou como uma reflexão em torno do próprio Calvário de Jesus, que eu sempre tive como
um símbolo que a gente precisa de explorar, de entender melhor o que significa esse Calvário. Sem fazer apologia à dor, não é? Sem essa ideia de que a gente tem que pagar alguma coisa, que o espírita reencarna com karma, mas o Calvário como uma meta a ser atingida pelo amor ao dever. O vínculo espontâneo às causas que nos auxiliam a dar a subir um degrau. Então, assim, brotou essa ideia do Calvário. E redenção, publicamente eu quero fazer contar uma história. Existe um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, intitulado Árdua Ascensão. É um livro que conta a história de uma família, de um médium. Agora eu não me recordo o personagem, porque o Divaldo, como médium, aborda... Qual é o nome do livro? Árdua Ascensão. Árdua Ascensão. Vocês aí de casa, se puderem, nos ajudem aqui no chat, lembrando que o nosso irmão está pedindo aqui. Pois bem. Então conta a história de um médium que ele, quando você lê a história, ele te faz lembrar o tempo todo do Chico. Só que a história toma uma dimensão que ela não apresenta um compromisso histórico com o Chico. E eu li aquilo intuitivamente, eu guardei isso, sabendo que um dia eu teria essa resposta. Se os espíritos, no caso Vitor Hugo, se ele abordou aspectos da vida realmente de Chico. Passado muito tempo, certa feita conversando com o Divaldo Franco. Aliás, falar em Divaldo, nosso querido, te cortando um pouquinho, Lucas Milagre falou, estamos te acompanhando daqui da Mansão do Caminho, e o Divaldo está mandando um abraço e falando que encontrará você neste final de semana aí no Rio de Janeiro. Olha, que bênção. Um grande abraço, Di. Então, o Divaldo me confirmou que sim, o livro trata de aspectos da vida do Chico Xavier e da família de Sabará. E observem bem como que a vida é orquestrada pelos maiorais. Lá na frente eu vou me deparar com essa história e, naturalmente, o recurso que a obra do Vitor Hugo ofereceu, ele inclusive me ajudou no norteamento de muitas das minhas indagações diante dos familiares. Repetindo, o compromisso do livro não é ser fidedigno à história, porque é óbvio que os espíritos ajustam para enaltecer o valor moral, a essência, o que importa. Mas aí eu tive que fazer, de uma certa forma, uma homenagem, eu não gosto muito dessa palavra, eu queria prestar um preito de gratidão a Vitor Hugo, ao Divaldo de alguma sorte, a toda a equipe que ofereceram aquele material e que nós pudemos depois dinamizar. Por isso a escolha do Calvário à Redenção. E só para concluir, porque Chico Xavier, como aquela alma querida, ele se destaca para o público com uma missão extraordinária. Mas o trabalho de Chico perante a sua família, ele tem um valor tão importante, porque aí nós vamos ver um grupo em busca do Calvário e de alguma sorte se projetando nessa redenção. Então, como aquele que contribui biograficamente com o Chico, pela obra dele, eu sempre tive esse cuidado de trabalhar o Chico Xavier humano, o Chico Xavier amigo, o Chico Xavier representante de Jesus, mas sem esse colorido mítico, tentando desviar dessa condição do mito, porque isso vai contra os princípios espíritas. Porque o espiritismo é uma proposta de despersonalização. Então, quando a gente estuda Chico, quando a gente traz Chico para perto da gente, porque assim ele era, assim ele dialogava com as pessoas,
a gente consegue encontrar até mais perfume nas suas ações. E inspirado por Meimei, assim a gente tenta engrinaldar as abordagens sobre o Chico Xavier de uma forma que ela possa ser uma mensagem que se aproxime das pessoas, para que elas se sintam estimuladas a fazer o que ele fez. Com certeza. Eu tenho um irmão aqui no chat, tá vendo como é que o pessoal de casa nos ajuda muito? Eles, além de terem todo carinho com a gente, nos ouvir, ainda nos ajudam. Estão falando pra gente que no livro Árdua Ascensão, o nome do personagem que você está querendo é Armindo. Armindo. Isso. Agora, meu irmão, o pessoal de casa sabe também, está acostumado aqui com Despertar Espírita. Às vezes a gente faz algumas perguntas que são meio saia justa, né? Então vou fazer a primeira aqui, que é meio saia justa. Tem um monte de biografias, a gente sabe, diversas biografias sobre Chico Xavier. O que há de especial ou diferencial na biografia do Calvário à Redenção? Como pesquisador, e tendo a oportunidade de ter me tornado tão próximo e amigo de Arnaldo, eu escutava de Arnaldo histórias, e histórias que não dá nem para contar, porque são tantas. A gente tenta registrar algumas. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção foi aquela maneira especial que o Arnaldo tratava Chico Xavier. Como amigo. Arnaldo me dizia: Carlos Alberto, o Chico era um ser humano como qualquer um de nós. Mas o Chico, eu aprendi com ele uma coisa muito especial. A humildade dele. E o cuidado que ele tinha com a gente. E com isso, o Chico muitas vezes não tinha oportunidade de se revelar, de colocar para fora o que realmente ele vivia na intimidade. Tamanho o seu compromisso com a mensagem espírita. O Chico conseguiu se despersonalizar. Ele apagou-se. Me faz lembrar João Batista: é necessário que ele cresça, o Cristo, e que eu me diminua. Ele não fala, primeiro eu me diminuo para que ele cresça. E o Chico, certa feita, disse para Arnaldo: Naldinho, eu tinha muita vontade de contar um pouco das minhas coisas. Ele até falava das nossas coisas, falar do meu passado. Tem uma frase do Chico Xavier que Sueli Caldas Schubert colocou numa das cartas publicadas no livro Testemunhos de Chico Xavier, publicado pela FEB, que Chico fala para o Vantuil de Freitas que ele se sentia como um pavão. O colorido das penas, na verdade, escondia o que realmente acontecia dentro dele. O colorido, na verdade, era pintado pelos olhos das pessoas. É óbvio que ele está manifestando seu sentimento num plano de muita humildade. Mas, Américo, ele disse para Arnaldo assim: eu queria contar mais sobre a minha vida pessoal. Mas, Naldinho, Emmanuel não permitiria. Essa frase eu não esqueço. O Arnaldo falou isso com os olhos cheios d'água. Ele disse assim, porque Chico chorou quando falou com ele. Disse: olha, eu vou desencarnar primeiro. Você vai ficar. Foi uma das previsões certeiras dele. E vai estar nas suas mãos a tarefa de contar um pouquinho sobre a minha vida. Que legal, né? Mas aí ele, como conhecia Arnaldo, dizia: mas você faça com amor e com cuidado. E aí, para concluir, eu, diante de um arsenal de mais de 60 cartas íntimas, quando eu fui digitando, fiz questão, eu não pedi para ninguém, fiz questão, para mim entrar no pensamento da nossa alma querida. Eu chorava as dores dele. E quando uma das vezes que eu fui na casa
que ele residiu em Uberaba, eu tive a oportunidade de entrar num quarto que era o dele. E reviveu. E foi interessante porque eu entrei sozinho. E diante daquele armário com um espelho, eu toquei esse armário. E dentro dos processos mediúnicos, eu vi Chico Xavier ali chorando. No silêncio que ele se tornou um grande professor. E quando eu estava transcrevendo essas cartas, mas me veio na onda mental claramente Chico falando para Arnaldo, conta as minhas coisas. E eu estava diante quase que de um diário escrito por ele mesmo, aonde ele fala das dores dele. E essas dores motivadas, as cartas, em função da desencarnação de um personagem que o movimento espírita não conhece, que foi uma das almas mais queridas por ele. Então assim, eu falei assim, meu Deus, por que eu? Não interessa, eu faço. Então, colocar isso, trazer isso como um registro histórico, é trazer Chico Xavier como um ser humano. Um ser humano que sofreu muito pela causa do Evangelho. E, inclusive, sem me alongar, mas existe uma passagem que nós citamos na primeira biografia, Chico, Diálogos e Recordações, em que nós tentamos poetizar uma passagem de Chico, uma história que ele viveu na Espanha do século XV e século XVI. Quando Chico Xavier reencarnou como filha, na época, dos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. E ela se chamava Joana. E Joana representa muito na história de Chico. Porque essa mulher, que tinha uma mediunidade exacerbada, apaixonada com o marido, que era um galanteador, e que desencarna muito jovem, ela se desesperou. E ela era médium. E ela via o marido, o espírito, ao lado do corpo. E ela teve um surto. E durante 6 meses, Joana caminhou, fazendo o cortejo, o fúnebre do marido, Felipe Hermoso, por Castela Velha, Castela Nova. Eu escuto Arnaldo contando essa história para mim, até hoje. E a única coisa que tirava dela o poder, porque a mãe desencarna, Isabel, e ela herdara então o trono de Castela. A única coisa que tirava dela a condição de rainha era a loucura, no testamento da mãe. Então, dentro de um conceito político, arquitetado, ela foi então internada como louca e viveu 45 anos em Tordesilhas, presa, sofrendo torturas físicas e psicológicas. E esse período marcou profundamente o psiquismo, de tal sorte que deu a ela a condição de, no século XX, conseguir viver praticamente fechada dentro dela mesma, lidando com seus limites, mas acima de tudo amando a todos. Isso para nós traz uma lição assim tão legal, nos joga para patamares assim inalcançáveis pelo senso crítico, pela razão, pela cognição. E poder trazer Chico agora, contando um pouco da sua história, meu amigo, nada nesse mundo, nessa encarnação, tem o valor, para mim, do que ter
podido ser instrumento. Graças a Deus, junto com Cidália Xavier, que é a sobrinha, que abriu o baú como o Arnaldo pôde abrir para que a gente trouxesse isso para o público. Que maravilha, meu irmão. De tudo que você falou aqui, não sei se o pessoal aí de casa concorda, queria a opinião de vocês aí, mas de tudo que você falou aqui, você não teve a oportunidade somente, você teve até a obrigação, porque conhecer isso tudo, se você não trouxesse isso para a gente, não publicasse isso, seria até um crime, né? Você acha que foi praticamente obrigado, tinha que fazer, com todas essas histórias. Você falou com a gente sobre as suas conversas com o Arnaldo, falou com a gente sobre essas cartas muito íntimas. Eu queria te perguntar, aqui a gente já falta um minutinho só para o intervalo, mas acho que ainda dá. Qual foi a principal fonte do livro Calvário, a Redenção? Cidália Xavier Pena, filha de Maria Conceição Xavier, a irmã de Chico. Meu irmão, o nosso querido irmão Warner está aqui no chat perguntando para a gente, está vendo que tem algumas aqui que são saias justas, ele pergunta se você sabe dizer se o Vitor Hugo está encarnado. Você sabe que é uma pergunta que nós podemos transferir para Lucas Milagres, passar para o nosso querido Divaldo, porque é ele que tem autoridade no Olha, assunto. Lucas, você agora ficou aqui responsável por perguntar aí ao nosso querido Divaldo. Isso é legal também do programa ao vivo, tá vendo que a gente vai passando algumas bolas. Meu querido irmão, quero conversar ainda muito com você sobre a família do Chico Xavier, falar um pouquinho sobre a Maria Xavier, falar um pouquinho sobre tantas coisas aqui que a gente está programado, mas a produção está me informando que a gente agora tem que dar um intervalo, então queria pedir a cada um de vocês que fiquem aqui conosco, aguardem poucos instantes aí, alguns minutinhos mesmo, a gente vai colocar aqui uma música bem rápida para vocês assistirem, e logo logo a gente volta com esse livro maravilhoso, Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Até lá! Traz para você este mês o livro Para Entender Allan Kardec, da escritora Doreen Contri. A autora analisa aqui a personalidade do codificador do Espiritismo, o contexto em que atuou e sua produção intelectual. Receba em seu lar mais essa bela obra e ainda o exemplar da revista Arte Espírita. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800. Acesse clubedearte.org. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Se não saiu uma, não tem. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, pela Rádio Dourados, por tantas outras que nos transmitem e retransmitem. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo bloco do nosso encontro com o nosso querido irmão Carlos Alberto, que está aqui lançando o seu livro Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Um livro maravilhoso, ele já contou histórias aqui muito emocionantes, para vocês terem ideia, estava aqui a produção falando, vai começar, Américo, vai começar. Eu estava aqui conversando com ele, a conversa é tão boa que não dá nem vontade da gente parar. Vocês aí de casa, tragam as suas contribuições, tá? Já vi que tem um monte de irmão aqui falando conosco no chat. Enquanto o nosso irmão vai respondendo uma pergunta, eu vou ler aqui o que vocês estão colocando. O que colocaram além do intervalo, porque do intervalo eu já comecei a dar uma olhada. Meu querido irmão, fala pra gente o seguinte, como você conheceu a família do Chico Xavier? Pois bem, quando eu estava construindo a primeira biografia, Chico Diálogos, eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer uma palestra na Agremiação Espírita Casa do Caminho, em Sabará, que foi fundada na década de 40, pela Maria Xavier, por outros espíritas da cidade, inclusive sob a orientação do Espírito Emmanuel. Então, e em função dessa amizade, que foi se estabelecendo, no próprio livro Chico Diálogos e Recordações, eu conto um episódio muito rápido dessa visita na Casa do Caminho, esse contato com Cidália. Ela me cedeu gentilmente uma fotografia dela, Cidália, com o tio Chico Xavier. Ponto. Assim tudo começou. Pós publicação do livro, essas minhas visitas, fazendo os estudos do Evangelho, passaram a ser mais frequentes. E assim a amizade foi favorecendo para que o trabalho fosse direcionado pela espiritualidade. Então hoje
sem qualquer ideia mística, enfim, a gente vê claramente, em função do resultado da eficiência que se tornou o projeto, que foi, na verdade, uma proposta arquitetada, e nós fomos instrumentos para que essa mensagem pudesse se tornar um singelo trabalho. Que maravilha, meus irmãos de casa. Trazemos aqui duas revelações, tá? Algumas revelações, além das que nosso querido irmão Carlos Alberto Braga está trazendo para nós. A pedido do Beto, o Lucas Milagre escreve aqui: Vitor Hugo ainda está no mundo espiritual. Divaldo, inclusive, ele fala para a gente, está psicografando 2 livros dele, um de cartas e outro de romance passado na França. Então, muito obrigado, meu querido irmão Lucas Milagre, pela sua contribuição aqui conosco. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Obrigado mesmo. Eu aproveito e eu prometi o Lucas de encaminhar o livro para ele, autografado. Então, Luquinha, vai chegar nas suas mãos. Agora eu fiquei com ciúme, hein? Vou ter que ganhar um livro autografado também. Nossos queridos irmãos aqui comentando também muito sobre o nosso irmão Chico Xavier, nosso grande irmão Chico Xavier. Ana Maria Macedo fala assim pra gente: Chico Xavier não tem como não amá-lo. Nunca vai se esgotar o que temos a dizer sobre ele. Realmente, né? Além de todos os argumentos que você trouxe aqui, belíssimos, belíssimos mesmo, eu penso que nunca é demais se falar de Chico Xavier, e nossa querida Ana falou muito bem aqui. Ana, como eu citei a história de Joana e não estava na programação, uma cena muito legal. Vocês se recordam quando fazia aquelas filas quilométricas para as pessoas chegarem e beijar a mão do Chico? E ele fazia questão de beijar de volta a mão daqueles. Certa feita, Arnaldo me contou a cena dos súditos da antiguidade beijando a mão da rainha. Agora é a rainha que beija a mão, não mais dos súditos, mas dos seus filhos do coração. Isso é belíssimo. Nossa, que maravilha, né? Então, nossos irmãos aqui comentando bastante aqui, todos os irmãos aqui, eu só tenho a agradecer a vocês, tá? O Arner também trouxe aqui, falou: o Beto tem uma mediunidade muito forte, por isso trabalha tanto na busca de passar os seus ensinamentos. Gratidão ao Beto. Meu querido Arner, está falado aqui para o nosso irmão Beto. Então, a minha gratidão também a você por tudo isso que você tem nos ensinado. Eu acompanho também seus estudos, tá? Não há problema nenhum de eu falar aqui, sou fã de carteirinha do Beto, estou lá sempre nos estudos da Rede Amigo Espírita. Muito obrigado a vocês aí. Tragam mais perguntas. Enquanto vocês aí de casa não fazem suas perguntas, eu sigo por aqui. Meu querido irmão, além de Chico Xavier, qual é outra figura que se destaca no livro do Calvário à Redenção? Se Cidália Xavier estivesse aqui, ela ia enumerar toda a família, porque Cidália é um amor em pessoa, é uma mãe que eu encontrei também no caminho. Agradeço muito a Deus pela amizade que eu tenho hoje com Cidália. Mas, se Cidália me permite, eu gostaria de dizer que a figura que se destaca na obra, sem dúvida alguma, é a mãe de Cidália, Maria da Conceição Xavier, que tinha um apelido de Tiquinha. E no livro, a gente traz a Tiquinha desde novinha, amiguinha, irmãzinha do menininho Chico Xavier, porque ela era 2 anos mais velha que Chico. E a gente traz, pelas palavras filiais, amorosas de Cidália, mas nós temos vários depoimentos de Chico Xavier falando quem foi a sua irmã querida Tiquinha. Então, a história dela, ela foi uma heroína. Ela foi uma batalhadora. O movimento espírita se recorda daquela passagem, muito bem retratada inclusive no filme, no belo filme Chico Xavier, daquele período em que a irmã fica doente, obsedada, e a família Xavier se aproxima do espiritismo. Ela, Maria Conceição Xavier, foi instrumento, sim. Mas depois ela se torna a médium que vai receber as cartas
as orientações de nada mais, nada menos do que Maria de São João de Deus, a mãe desencarnada. O movimento espírita aborda esse assunto apenas colocando a figura de Chico. E, na verdade, as primeiras comunicações da mãe foi através da Tiquinha, que veio orientar Chico, veio orientar a família. Então, isso é uma novidade, isso é uma revelação. E eu gostaria de contar que não foi Cidália que disse isso, a filha dela. Isso não é invenção. São depoimentos de Chico Xavier. Que legal. E é muito legal porque também conta a história do movimento até então, que eles, a família, foi bater na porta de um casal distante, de nome Carmen Perácio e senhor Hermínio Perácio. Isso é fato. Só que eles não eram distantes. Eles eram um grupo de amigos. Outra novidade. E diga-se de passagem, a dona Carmen Perácio, que depois se torna também uma das médiuns que trouxeram muitas orientações para Chico naqueles primeiros momentos, foi a dona Carmen Perácio que teve aquela visão da chuva de livros caindo sobre Chico Xavier. Dona Carmen Perácio tinha um irmão, o nome dele era Jaci Pena. E Jaci Pena veio a casar com a própria Maria Conceição Xavier. Houve aquele atendimento espiritual, mas os cílios começaram a piscar, e daí brota um romance, eles vieram a casar, e desse fato é que surgiu a família que eu chamei de um braço muito querido de todo o clã Xavier. Que maravilha. Agora, ela, Maria Conceição, a família, ela e o marido, mudam de Pedro Leopoldo para Sabará, e o livro vai detalhar como que isso aconteceu, pelas palavras de Chico Xavier. Mas não conta não, deixa o pessoal de casa comprar o livro. Não. E a história vai se desenvolvendo, ela dinamizando o espiritismo em Sabará. Ela teve um papel fundamental para a divulgação da doutrina. Tem um episódio marcante no livro, porque um dos filhos acabou ficando enfermo, um médium de primeira linha, jovem, uma capacidade poética como poucos. Recebia espíritos de poetas renomados, Tagore, Camões, mas ficou enfermo. E Chico Xavier pede que Rubens Costa Romanelli, que foi um grande educador espírita, vivera em Belo Horizonte, que cuidasse dele. Mas mesmo com todos os cuidados, ele não suportou a pressão espiritual em função dos seus débitos, das suas dificuldades pregressas. E ele, então, acaba se tornando um instrumento não muito favorável para que explodisse um escândalo no movimento espírita. Quando ele, o sobrinho, vai para a imprensa dizer que o tio dele, Chico Xavier, era um farsante, que não tinha mediunidade, nem dele, que ele já era conhecido como médium, e muito menos do tio Chico Xavier. E essa história acabou motivando, foi um dos motivos fundamentais para que Chico Xavier saísse de Pedro Leopoldo no dia 1º de janeiro de 1959 e não residir em Uberaba. Então a gente vê por aí um campeonato de bobagens, que Arnaldo Rocha dizia que eram as churumelas, né, as invencionices, que Chico Xavier foi para Uberaba dentro de um plano organizado, para que Uberaba foi um palco preparado. Obviamente que a gente sabe que os espíritos transformaram Uberaba
num ponto importantíssimo de divulgação. Mas a mudança, os fatos que definidores para que Chico Xavier mudasse para Uberaba, passaram muito por esse escândalo e pela pressão que ele começou a sofrer, o ataque das trevas contra o trabalho que ele era um legítimo representante, afetando a família e com isso, de uma forma muito complexa para ele, ele resolve mudar para Uberaba, vivendo uma das dores que ele conta em cartas, uma das questões mais intricadas daquela encarnação tão vitoriosa que ele teve. Então a gente vai observando que alguns personagens desta história, que está sendo relatada no livro, foram instrumentos muito interessantes na trajetória de Chico Xavier. Que maravilha, meu irmão. Temos vários irmãos aqui falando coisas maravilhosas. Queria destacar algumas aqui. Um é o nosso querido Ederson Caetano, que está sempre aqui conosco na TV Nova Luz. Um beijo para você, meu irmão. Um abraço no fundo do coração. A outra, nossa irmã Vanessa Cirino, sempre conosco aqui também. Branca Delbica. Um abraço em cada um de vocês. Nosso irmão Ederson, ele fala assim, que já leu esse outro livro seu e que ele viu essas reencarnações de Chico Xavier. Então, algo realmente muito bacana. Aconselho aos demais irmãos que não tenham lido, que leiam também esse outro livro. E a nossa querida irmã Vanessa Cirino, ela pergunta se você vai estar em São Paulo, e tem outros irmãos perguntando de outros lugares, onde você vai estar para poder autografar o livro e onde as pessoas podem comprar o livro. Fala para a gente, por favor. Primeiro onde vai estar e depois onde pode comprar o livro. A questão da agenda, ela está sendo organizada, tem pedidos, e a gente agradece, e à medida do possível a gente vai procurar atender, dentro das minhas limitações, porque eu sou pai de família, eu tenho uma profissão, eu tenho uma casa espírita que eu sou coordenador, então a gente vai ter que conciliar, porque eu aprendi uma coisa com Arnaldo Rocha, que por sua vez aprendeu com Chico. E eu gostaria até de aproveitar a oportunidade para lançar isso como uma reflexão para o movimento espírita. Porque tem tudo a ver com o livro. Chico dizia para Arnaldo, Arnaldo, primeiro a obrigação, depois a devoção. Isso é muito sério. Porque esse livro vai falar muito sobre família. O nosso compromisso no processo de regeneração da humanidade. Porque a gente vê muita gente falando de regeneração lá fora. Muitas vezes de uma forma mística. Com datas, com aquela ideia escatológica de final dos tempos. Espíritas se julgando os alicerces do novo mundo, e a história precisa de ser melhor trabalhada. E quem sou eu? Mas estudando como eu tenho procurado estudar Allan Kardec, inclusive sobre orientação de Emmanuel, nós precisamos ser cuidadosos. Não é possível falar de regeneração sem trabalharmos regenerando a família. Obviamente, primeiro a regeneração é pessoal. Mas o compromisso do espírita... Maior, né? Maior, mais importante do que o centro espírita, é o de dentro de casa. Agora, é óbvio que eu não posso abrir mão do centro espírita, porque é o laboratório bendito para que eu reflita, para que eu debata, para que eu trabalhe, mas eu tenho esposa, você tem filhos, nós temos mães, nós temos pais, temos espíritas batendo na nossa porta desesperados, porque estão tendo que deixar a tarefa, porque a mãe está com Alzheimer e não tem quem cuidar. Aí eu falo assim, minha irmã, Allan Kardec te ensinou tanto, agora é a hora de cuidar da mãe. Mas e as minhas tarefas? Depois, já que o ambiente favorece, vamos recordar de uma passagem psicografada por Chico, ditada por Humberto de Campos, que é uma das passagens mais contundentes do livro Boa Nova,
a história de Joana de Cusa? Ela amava Jesus, queria trabalhar, mas tinha Cusa, o marido dela. O que Jesus disse? Minha filha, qual é o seu desafio? Ame o seu trabalho, aonde ele está te chamando, sabe? Então assim, puxa vida, eu gostaria muito de poder viajar pelo mundo, mas tudo na hora certa. E o livro está disponível pela Editora M, sendo distribuído pelas casas espíritas do Brasil. Em breve ele estará em e-book. Eu já encontrei um voluntário, porque a gente trabalha muito sem recurso. Nossa, aqui na TV Nova Luz, uma pindaíba de recursos. Não tenha dúvida. E espírita tem dificuldade com o bolso, né? Zé Aparecido também, nosso irmão Zé deve estar assistindo a gente, né? Sempre contando pra gente as dificuldades. E eu falo pro Zé, tem 10 anos que eu falo para ele, graças a Deus que nós temos pouco recurso. Porque se começar a chegar mais recurso, pode ser que a gente desvie. Então vamos parar de reclamar, né? Eu falo isso, na verdade, falo para mim mesmo. Mas, concluindo, é interessante a gente pensar que os voluntários aparecem, a providência divina colocou uma pessoa no nosso caminho, já está fazendo a tradução para o inglês. Vamos disponibilizar em breve em e-book, para não ter problema de recurso, para que a mensagem ecoe. Porque o que Cidália, a filha de Maria Conceição, sempre enalteceu comigo foi: Carlos Alberto, nós temos que prestar uma homenagem para meu pai, para minha mãe, para meu tio, para meus irmãos, para toda a família Xavier, porque eles foram lutadores. A história deles precisa de ser compartilhada, porque nós somos todos uma grande família. Ninguém é melhor do que o outro. Sabe, você pode ter mais conhecimento num assunto, o outro em outro assunto, mas nós precisamos de nos unir como uma grande família de cristãos, que queremos um mundo melhor. E por isso nós temos que assumir as nossas responsabilidades. E o Chico fez isso. Maria Xavier fez isso. E o livro vai contar tanto disso. Que maravilha, meu irmão. Meu irmão, eu queria te perguntar o seguinte. Durante a confecção do livro, sem dúvida nenhuma, o irmão deve ter tido algumas surpresas. Eu queria dividir em 2 blocos. Primeiro falar as surpresas desagradáveis e depois a gente fala das agradáveis, para que a gente esqueça as desagradáveis. Você teve surpresas desagradáveis? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, você escrever um livro, dependendo do que você se propõe a fazer, basta você sair do sistema, dar uma isolada, que você pode desenvolver um projeto. É possível, dependendo, como eu disse, do livro que você está escrevendo. Mas eu tive uma oportunidade de escrever 2 trabalhos que envolvem história. E quando você mexe com personagens, com existências, com experiências, com laços, nós acabamos lidando com dimensões. As dimensões espirituais que cada contexto apresenta. Então, quando nós fomos escrever Chico, Diálogos e Recordações, nós ficamos um período razoável. Foram 4 anos fazendo o trabalho. Este do Calvário à Redenção são 10 anos. Se você pegar o livro, você diz, mas 10 anos? Meu amigo, esse livro teve mais de 20 versões. A gente montava, aí daqui a pouco vinha em reunião mediúnica, atendimento espiritual em enfermos, vinculados à história. Aí chegava lá na frente, meio. Oh, meu filho, está tão bom o livro. Mas quem sabe a gente pode não dar uma revisada. Aí cada vez que você debruçava para revisar, aí encontrava pontos, contos, desencontros. E aí a gente foi trabalhando com uma coisa que eu fui aprendendo, paciência. Porque eu estou lidando com um assunto grave. E eu me inspiro em Dona Ivone do Amaral, grande Dona Ivone, que aguardou 30 anos para publicar Memórias de um Suicida. 30. Ela deu para o Manuel Quintão jogou na gaveta.
O tempo passou até que Leon Denis assumiu lá na frente a revisão. E saiu esse grande compêndio de estudo do Evangelho. Porque Memórias de Suicida, ele pode ser lido de várias maneiras. Eu trato esta obra como estudo de Evangelho. Como também as obras de Emmanuel. Não é romance, embora romanceado está. Mas hoje no carro eu conversava com um amigo sobre divulgação do Espiritismo nos tempos atuais. Eu disse para ele, quando eu falo de comunicação espírita, eu não tenho como não me recordar do discurso de Nestório no livro 50 anos depois, falando o que aconteceria com o cristianismo. Aqueles primeiros movimentos de proselitismo, o movimento espírita agora, com o advento da internet, que nós estamos aqui com essa ferramenta bendita, nós estamos trabalhando com proselitismo. E usando as ferramentas das maneiras mais diversas. Mas muitos empolgados, julgando que uma pílula, que 3 minutos de uma fala vai ensinar espiritismo. O meu grupo, a minha equipe me cobra, Caso Alberto, vamos encurtar, seja objetivo, você delonga. Eu falei assim, então tá, então vocês façam isso, recortem. Mas eu não vou mudar o estilo de abordagem que eu aprendi com Honório Onofre de Abreu. Porque eu estudei com ele 20 anos. Eu trabalhei com Honório na União Espírita Mineira como presidente, como diretor de unificação. E ele dizia, a evolução não dá salto. O processo da fixação dos caracteres se dá pela repetição, pelo amor, pela paciência. O Honório dizia assim, a senha do Evangelho é perseverar até o fim. E nós não podemos ser precipitados, embora a gente tenha que dialogar. Você falou no início, e eu também como comunicador, seu parceiro, repito isso em todas as transmissões. O Espiritismo tem que dialogar com o povo. O Espiritismo tem que ser inclusivo. Allan Kardec tem que ir para a praça. Eu não posso substituir Allan Kardec pelo meu eu. Eu não posso usar a tribuna espírita para fazer em busca do holofote, do estrelismo. Eu tenho que levar a mensagem espírita sem deturpá-la, mas de uma forma simples, para que o povo, o filho do Calvário, as gentes que Paulo de Tarso tanto se preocupava, possa compreender essa mensagem rica, esclarecedora, consoladora, e não ortodoxa, que expulsa, que encaixota as pessoas. Um companheiro me disse, vindo para cá, que um espírita falou para ele que o espírita tem que viver o Evangelho assim, assim, assado. Ele ficou tão assustado e veio me perguntar. Eu disse, mas isso não é Evangelho. Porque Evangelho assim, 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 assado, isso é encarceramento, isso é heteronomia. O Evangelho é uma proposta que liberta. É uma proposta que nos livra da culpa, do medo. Então nós temos que contar isso para as pessoas, porque o índice de suicídio está aumentando. Cada vez mais. O livro vai falar de suicídio. Uma história marcante, que eu sei que você vai tocar neles nesse ponto. Então o livro vai falar de família, o livro vai falar de suicídio, o livro vai trazer esperança, o livro vai trazer o Chico Xavier de uma forma prática, e a expectativa é que o livro possa nos apontar Jesus como um amigo que não está longe, que ele não está nas esferas resplandecentes. Jesus está sentado aqui com você, querido, comendo pão de queijo, porque ele é mineiro também. Meus queridos irmãos de casa, nossa querida equipe técnica, a nossa produção informou para a gente que a gente já tem 1 hora de programa. Queria saber de vocês aí de casa, se vocês nos dão mais 5 minutinhos. Eu tenho umas 3 perguntas aqui para o nosso irmão. E se a produção me permite mais 5 minutinhos, só para a gente finalizar isso aqui que a gente está pretendendo, enquanto os irmãos respondem aqui, eu vou fazer uma pergunta que pelo menos já deu para a gente fazer uma. Queria saber o seguinte, qual a importância da família de Chico Xavier nesse seu mandato mediúnico? Extraordinário. E ele reconhece isso. Quando a mãe desencarna, em 1915, que surge Cidália, a segunda mãe, assume os filhos de Maria, 9, cuida de Chico e de todos, depois tem mais 5, prole, pródica,
Chico, como os demais, criam uma ambiência de comprometimento que é algo de esplendoroso. Então, eu tenho, quando um certo compromisso, de quando falo de Chico, eu sempre me refiro a uma manjedoura bendita. Porque começa a história com a avó de Chico, Francelina Gomes, que era escrava. Escrava. Vivia em Santa Luzia, perto de Sabará. A mãe, uma lavadeira. Casou aos 14 anos. Maria de São João de Deus. Aí tem todo aquele processo de uma vida de muitas dificuldades, mas uma família que se sustentou com muita amizade, com muita alegria. Era uma família unida? Unida, alegre. Nós vamos encontrar irmãs de Chico, algumas espíritas, outras não, como Luísa, não era espírita. Como Zina, Carmosina, que era espírita. Mas assim, todos num intercâmbio de amizade que solta os olhos, que nos emociona. E Chico Xavier, neste livro, que por sinal, ele vem com 2 episódios. Nós estamos lançando só o primeiro, porque o baú é extenso. Então eu já anuncio... Já pretende? Que já é promessa. O segundo já está pronto. Isso é bom, meu irmão, sabe por quê? Tem acho que foi Emmanuel que falou isso pra gente. Não sei se foi, você vai me corrigir. Todas as vezes que a gente já se programa para fazer alguma tarefa, é uma probabilidade maior da gente estar vivo, né? Porque vão deixar a gente até lá. Então eu duvido que alguém venha fazer o seu desencarne antes de você lançar esse segundo, né? Você me fez lembrar do Divaldo. Porque há uns anos atrás o Divaldo falou que em 2014 talvez ele não estava aí mais. Olha que erro legal. O Divaldo, eu acho, ele falou que ele marca várias palestras para anos na frente, que é para poder, se alguém chegar, quando vier a morte, com a foice, a capa preta, ele falou, ó, querida morte, aguarda um pouquinho que eu tenho mais umas palestras pela frente. Meu irmão, e a Maria Xavier? A gente sabe que ela desencarnou de uma forma bastante delicada, né? E triste. Por que que Chico Xavier tinha como um exemplo a ser seguido? O livro vai contar em detalhes. Inclusive, no segundo episódio, você profeta. Nós vamos ter o retorno de Maria Xavier, contando como é o lidar no mundo espiritual com a desencarnação, como foi a dela. Mas ela foi uma batalhadora. Mas no final de vida, já bem velha, ela ficou, vamos dizer assim, ela foi fragilizando. E começou a viver um processo de um assédio muito, muito intenso pelas ondas inferiores, pelo próprio processo mediúnico que ela estabeleceu ao longo da vida. E aí, nós vamos encontrar Chico Xavier tocando nesse assunto. Não é? Porque nessa história que eu acabei citando do filho, Amaury Pena, que foi o instrumento do escândalo na década de 50, Amaury desencarna, jovem. E ele, nas regiões inferiores, sofria muito. E o sofrimento do filho ecoava no coração de mãe. E os anos foram passando, a família se estruturando, e a dor do filho não cessava nos ouvidos da mãe. A mãe passou a ter uma ideia fixa de ajudar o filho. Então, quando eu toco nesse assunto, eu toco com muito cuidado, porque a desencarnação dela foi muito triste. É uma cena impactante, que eu prefiro convidar as pessoas para lerem o trabalho. Mas o que marca nessa história é que nós precisamos de estudar melhor o suicídio. Nós precisamos de entender melhor as causas.
E, inclusive, talvez tratar de uma forma mais humana, né? misericordiosa. Porque, certa feita, se você me permite, porque é uma história importante. Eu estava construindo esse livro e fui fazer um seminário na cidade de Jales. Estava eu, Jane, André Sobreiro, o Zé Aparecido, e nós fomos fazer um seminário sobre obsessão. E um determinado companheiro, no intervalo, pediu para conversar comigo. E, obviamente, eu tratei a obsessão e eu acabei entrando em assuntos complexos. E ele me fez uma pergunta sobre o suicídio. Se eu podia responder. E ele estava emocionado. Como eu senti o peso da cena, eu pedi que ele conversasse ao final. E quando eu abordei, ele me disse assim: você pode dizer para mim se o suicida tem jeito para ele? Achei a pergunta impactante, inusitada. Por quê? Porque eu estou no Espiritismo há mais de 10 anos, procurando de volta os meus pais e a minha mulher, porque eles suicidaram. E até hoje, eu só vejo eles sofrendo no Vale dos Suicidas pela boca dos espíritas. Amigo, eu estava tratando deste assunto com uma abordagem que estava me fazendo rever muitas coisas. Meus olhos marejaram de água junto com o dele, e ali eu tive a certeza que eu não estava por acaso cuidando deste assunto. Então, Maria Xavier hoje é um espírito muito atuante e que teve um papel decisivo no lançamento desse livro. E para vocês terem uma ideia, e eu acho que talvez eu possa encerrar, se o tempo acabou. Uma das cartas de Chico, surgiu lá atrás uma ideia, na década de 80, de fazer um livro homenageando a Maria Xavier. E Chico recebeu essa notícia pela Cidália, e ele perguntou para Maria Xavier, desencarnada, o que ela achava. E ela achou uma boa ideia, mas pediu para esperar, que ainda não estava na hora. Amigo, eu só fui descobrir isso no final da construção desse trabalho. Que bacana. Chegou a hora. Nossa irmã Ana, lá de Cabo Frio, queria mandar um beijo para minha querida irmã, a casa que me atendeu com tanto carinho. Ela diz assim: Ana obrigada, Carolina? Ana Maria Macedo. Ok. Obrigada, TV Nova Luz. Maravilha este programa, muita informação e aprendizado. Quero muito este livro. Amo o Chico. Parabéns ao Carlos Alberto pelo lindo trabalho. Então, eu queria até deixar essa aqui como a consideração dos irmãos de casa, né? A Denise de Curitiba, uma querida trabalhadora, diz: incrível essas declarações do Carlos Alberto, me emocionaram. O Arner diz: todo tempo é pouco para ouvirmos o Beto. Nosso querido Ederson Caetano, podia ter durado mais 1 hora essa entrevista, mais tempo. Meus queridos irmãos, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco durante todo esse tempo. Passamos bastante de 1 hora de programa, então obrigado, é sinal que vocês têm muito carinho, muita paciência conosco. O programa, para mim, pelo menos, foi emocionante, meu querido irmão, que está emocionando vocês aí de casa, imagine eu aqui que estou do lado com ele, realmente é maravilhoso. E eu queria, para que a gente finalizasse o nosso programa, perguntar ao irmão, é a última pergunta, a produção não me deu mais nenhum segundo, isso já é de rebeldia. E eles são misericordiosos. Já é de rebeldia minha. Chico Xavier já deu algum sinal depois da desencarnação? Já vi muita bobagem por aí. Também já vi muitas proibições. E Chico Xavier é uma alma tão querida, tão próxima. Quantas vezes visitava Arnaldo Rocha, trazendo auxílio até para o nosso trabalho. Quantas vezes ele visitou Cidália em sonho. Certa feita, há uns meses atrás, eu tive um sonho com ele. E foi muito emocionante.
porque ele me levou numa ala onde tinha muitos sofredores. E aí, no final eu perguntei, mas por que você me trouxe aqui? Ele disse assim, porque assim nós ficamos perto de Jesus, meu filho. Eu não tenho dúvida de que ele conversa, dialoga com muita gente pelo Brasil afora. Porque se não fosse assim, ele seria contraditório com tudo que ele pregou. Ele falava que ele era um médium. Humildemente, médium é igual grama, dá em todo lugar. Ele queria dizer que ele não era diferente da gente, que todos nós somos médiuns, que o importante é florescer, é frutecer, é virar uma árvore para dar copa. E ele, há uma semana atrás, esteve na nossa atividade mediúnica, que encantou a todos, para dizer só assim, ô meu nego, ficou bom, né? E assim, ele se despediu. Que maravilha, meu querido irmão. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês aí de casa que nos acompanharam hoje. Então não deixem de adquirir esse livro maravilhoso, Chico Xavier, do Calvário à Redenção, que o nosso querido irmão Carlos Alberto só deu aqui algumas pinceladas sobre ele. Muito obrigado a cada compartilhamento, a cada um de vocês que ajuda a TV Nova Luz e a Rede Amigo Espírita. Até segunda-feira, às 19 horas, aqui no nosso Despertar Espírita. Um beijo.